Olá, olá, tudo bem? Segunda-feira, 20 horas, dias de live aqui no Facebook da Atitude Nutrição. Hoje também tô entrando na live aqui no Insta, tá? Eu vou ficar olhando para frente, porque, enfim, né, uma cabeça só, mas, enfim, vai dar para vocês aproveitarem um pouco o conteúdo e saber que toda segunda-feira, 20 horas, eu tô lá no Facebook fazendo lives com o tema de coaching nutricional infantil e educação alimentar e nutricional sempre focado nas crianças, nos piticos, certo? E hoje eu trouxe para a live um tema que eu gosto muito e que eu utilizo geralmente na minha prática nas escolas, mas que também é muito simples a gente utilizar na prática do consultório, até porque o que eu percebo das nutricionistas quando elas vêm falar comigo sobre assim, Carol, de onde sai essa criatividade para fazer as atividades de educação alimentar e nutricional? Como é que você faz para pensar? De onde que vem? E eu me lembro de uma vez que, acho que o primeiro ano que eu estava trabalhando com educação alimentar e nutricional, eu cheguei numa escolinha, era abril, né? Eu tinha planejado uma atividade, tinha ficado lá naquele esforço para construir a atividade. E no que eu cheguei, uma das professoras falou assim, Carol, você vai adorar ver hoje que as crianças elas vão fazer um piquenique, que elas prepararam algumas coisas em casa. Eu falei, nossa, mas é um piquenique? Por quê, né? Então a gente vai comemorar o dia do índio, que foi essa semana, e hoje era o dia deles trazerem algumas preparações. E eu fiquei pensando, nossa, olha, calendário escolar, a gente pode ver os feriados para trabalhar com as crianças. E dali veio o estalo de começar a olhar o calendário anual para poder trazer ver que tema que batia com a educação alimentar e nutricional, que casava, até porque não só tem o fato de ter essas atividades já na escola, mas eu também estou, nesse caso, se eu estou no consultório, aproveitando um contexto que na escola está sendo trabalhado, porque época de Natal, as crianças não falam de outra coisa a não ser da chegada do Papai Noel, né? Época de Páscoa, as crianças não falam de outra coisa a não ser do Coelhinho da Páscoa. E assim vai por várias festas que a gente tem durante o ano, justamente porque essas festas elas estão sendo faladas diariamente na escola, muito, né, na educação infantil já, mas mesmo o ensino fundamental se prepara para isso. Então, o que eu fiz? Eu separei aqui algumas das principais temáticas de festas anuais, de feriados, de comemorações, onde a gente pode envolver a nutrição. E aí, vou trazer ideias do que vocês podem trabalhar com educação alimentar e nutricional nessas datas, seja no consultório, seja na escola, tá bem? Mas a primeira coisa que eu vou deixar de dica, pega, imprime um calendário e olha os feriados, vê quais feriados e quais ideias eles te trazem para você trabalhar durante o ano com as crianças, tá bem? O que vem de ideia para eu poder trabalhar? Então, o que eu penso quando eu vou olhar essas datas comemorativas? Primeiro, tem algum alimento já que é típico dessa data? Primeiro ponto, tem algum alimento típico dessa data? O que essa data representa? Tem algo que não seja alimento que eu possa trabalhar na educação alimentar e nutricional? Vocês me ouviram falar disso na época da Páscoa. Eu falei muito da partilha, né? Da partilha, da comunhão. Acho que é algo que a gente trabalha também dentro da educação alimentar e nutricional. Então, eu penso, tem um alimento para eu trabalhar? Tem algum tipo de ação para eu trabalhar? E se não tem nenhum alimento, nenhuma ação que vem na minha cabeça, eu consigo trazer um novo conceito para essa data com um alimento? Esses são os pontos que eu penso, né? Então, eu peguei um calendário, separei alguns dos feriados, algumas das datas, e aí vamos ali de janeiro até dezembro. Na verdade, vamos fazer diferente. Vamos começar aqui de junho em diante, eu até posso voltar esses meses para trás, mas vamos de junho em diante para a gente aproveitar o que tem de comemorações para vir. Então, junho, eu anotei aqui dia de São João e entrada do inverno, né? Dia de São João, conhecido festa junina, a gente pode trabalhar com milho. Esse é um alimento que dá para ser trabalhado nessa data. A gente vai trabalhar com milho para apresentação das crianças, você pode levar o milho na espiga, na palha, para eles verem, para eles espalharem, conhecerem como é. Pode trabalhar de onde vem, pode trabalhar receitas e pode trabalhar também
formas novas de provar o milho. Dentro do consultório, algo que se pode fazer é trabalhar novas formas de provar um determinado alimento, e você pode levar uma preparação para essa criança de presente para ela poder levar embora, ou indicar que ela faça na casa dela, e ali pontue se gostou ou não, te faça uma anotação para que na próxima consulta ela diga o que ela achou daquelas receitas que você sugeriu. É uma forma de a gente trabalhar a educação alimentar e nutricional, tá? Então, São João, festa junina, eu amo festa junina, falei, aliás, bastante dela na outra live, então não vou ficar me atentando à festa junina. Outra atividade para a gente trabalhar em junho é o início do inverno. O que eu gosto de trabalhar com essa data? Sopas. E nas sopas eu consigo trabalhar quantos legumes eu quiser, né? Eu trabalho com as crianças sopas de legumes, trabalho às vezes algum legume isolado, porque essa é a hora de eu trazer um legume para um contexto que, no geral, com pré-escolares, eles gostam, a maior parte dos pré-escolares, eles gostam de sopa, e a gente está trazendo um legume para ele conhecer que é um legume que vai numa preparação que ele curte, que é a sopa. Então, quer coisa melhor? E a partir disso eu consigo trabalhar várias atividades relacionadas com a sopa e fica a imaginação e a criatividade para poder fazer essas atividades com as crianças, desde a oficina culinária até a contação de histórias, brincadeiras, dinâmicas, né? E isso fica muito aberto. Consultório é a mesma coisa, você pode trabalhar nesse contexto a indicação do uso de legumes na sopa e mostrar para a criança que legumes poderia pôr, até pode ir lá sentar e conversar. Ah, vamos fazer aqui, ó, de segunda a domingo, me ajuda a pensar. Se a sua mãe for fazer sopa, que dia que pode ser? Mãe, que dia que pode ser? Pode ser terça, pode ser quinta. Ai, que legumes que a gente vai pôr na da terça, que legumes vai pôr na da quinta. Isso é educação alimentar e nutricional também, trazer a criança para essa discussão e mostrar para ela novas oportunidades. Então, a entrada do inverno é uma oportunidade para isso, e até de você fazer postagens nas suas redes sociais falando sobre como trabalhar com a criança em casa o tema legumes no contexto da sopa, tá? Isso é um exemplo. A gente tem depois, em julho, a chegada das férias. Chegada das férias, eu gosto demais, demais. Vocês vão me ver geralmente em épocas de férias, sempre fazendo oficinas culinárias. Eu acredito que essa é uma época onde as crianças elas estão mais abertas à brincadeira, elas querem aproveitar. Então, é hora de estimular essa parte das oficinas culinárias. E eu trabalho, dentro do contexto das férias, preparações que estejam ligadas, às vezes, ao tal do fast food, mas aí seriam os nossos fast foods saudáveis, tá? Quem já me viu falando em live, as minhas alunas do programa Brincar de Comer sabe que eu não uso essa terminologia de saudável, não saudável com as crianças. Eu acho que ela causa muita confusão. Eu já escutei aluninhos falando que determinado alimento não era saudável. E, na real, da minha prática, aquilo que eu acredito, também eu, Carol, nutricionista, é que qualquer alimento é saudável dependendo do contexto e da quantidade que a gente vier a consumir. Então, o que eu uso com eles é que a gente vai fazer algumas preparações que a indústria faz, vende nas caixinhas e vende nos pacotinhos, mas que a gente vai fazer os nossos próprios, que tem muito mais sabor, são muito mais gostosos e foram feitos por nós. Então, a época de julho é legal para isso e você pode justamente usar essa época para indicar receitas para as famílias que tenham a ver com preparações de, por exemplo, nuggets, cachorro-quente, brigadeiros, docinhos, que tragam essa pegada de ingredientes mais naturais, tá bom? Posto isso, chegamos em agosto, Dia dos Pais, e aqui falando de Dia dos Pais, e que vai ter uma relação também com o Dia das Mães, a gente pode fazer atividades relacionadas entre pais e filhos, quando for Dia das Mães, entre mães e filhos. Até teve uma das alunas do programa Brincar de Comer que ela fez para o Dia das Mães uma atividade com as crianças que que envolvia preparações que eles na escola fizeram, as crianças junto com a nutricionista fizeram para mandar para as mães, preparações do amor. E nós podemos fazer a mesma coisa com os pais, né? Ou então sugerir que a criança encontre uma preparação que seja dela e do pai, que marque ela e o pai. Sabe igual a gente tem assim? O bolo daquela avó, sabe? A lasanha da minha mãe, esses alimentos que a gente traz como lembrança afetiva, pode ser um momento de você falar para essa criança, conversar com essa criança sobre qual é o alimento seu e do seu pai, que você e o seu pai dividem.
E pode ser desde sentar e descascar uma laranja juntos. Às vezes eles acham o máximo. Eu tive uma experiência uma vez que uma criança me relatou isso, que o alimento deles era laranja, porque ele achava o máximo como o pai dele conseguia descascar a laranja inteira, deixar a laranja, sabe quando faz descasca e fica bonitinha a casca, assim? A circular da casca, e quanto a mãe dele só, quando descascava, arrancava todos os pedaços. Então, para eles, o alimento dele com o pai era laranja. E a gente pode trabalhar isso no grupo de crianças, que é a preparação de cada um, o alimento de cada um, e trazer falas que vão dizer mais a respeito sobre aquele tipo de alimento, tá? E também em agosto tem folclore, é data de comemoração do folclore, e aqui trabalhar sítio do Pica-Pau Amarelo é super interessante. A gente tem no sítio várias e várias e várias ideias que podem ser trabalhadas. Uma das que eu gosto é de fazer bolo com eles lembram bastante do bolo relacionado a tia Anastácia, mas você pode trabalhar o milho, pensando no milho de sabugosa, pode trabalhar outras preparações relacionadas com os personagens que tem, né? Então, o bolinho da Emília, eu já fiz bala de goma, sabe essas balas de agar-agar? Já fiz com as crianças, e aí a gente falava que era a balinha da fala lá da Emília. Então, aí é a criatividade que vai mandando a gente fazer. Ai, caramba, mas no consultório, como é que eu vou fazer? Eu não tenho como trabalhar isso. Ok, mas você pode preparar um brinde, por exemplo, para essa criança, deixar isso disponível para ela, como um presente que ela vai levar para casa com a receita para ela fazer em casa, e você dá um mimo ali ao final da consulta para ela. Isso é possível, tá? Se você não tem uma cozinha, a gente tem nutricionistas que têm cozinha no consultório, às vezes conseguem trabalhar, mas se isso não for possível para você, é uma ideia entregar como mimo. Setembro vem Independência, Dia da Árvore e Primavera. Dia da Árvore e Primavera, você pode trabalhar ali mais ou menos com a mesma ideia, mas se quiser também, ok, pode desmembrar. O que eu faço? Entrada de primavera, preparações divertidas com flores. Ou eu levo flor comestível para eles conhecerem. Teve um ano que eu levei, não é tão fácil de achar, dependendo de onde você está, mas eles curtem muito essa parte das flores comestíveis, e aí é até uma oportunidade da gente falar o que é comestível ou não, o que a gente pode comer ou não, né? E não aqui no sentido de processados ou assim, que não pode comer ultraprocessados, açúcar, não é essa a ideia. Mas de falar mesmo o que é comestível ou não, é o alimento que vem da terra. E aí o que eu uso com eles nessa perspectiva é falar muito dos alimentos que a indústria faz. Se a gente está dizendo tanto que é o que vem da natureza, é o que vem da terra, e que aí precisa sempre perguntar se aquele tipo de alimento eu devo ou não consumir, né, para a mamãe, porque olha só, tem as flores do jardim lá que a gente não pode, mas essas flores aqui, em especial, essas flores são comestíveis, essas a gente pode comer. Então, precisa conversar sempre com o adulto, não sair pegando as coisas do chão, né, para comer. Mas por que esses vêm da natureza e a gente fica comendo o que vem do pacotinho? Aí, disso, você já vai trazendo para a criança maneiras de pensar com relação aos pacotes, com relação aos ultraprocessados, sem necessariamente ficar falando que aquilo é uma coisa que faz mal, porque por eles mesmos, eles vão chegando nessa conclusão. Dia da Árvore Primavera, pode trabalhar com as plantas comestíveis, mas também com outras preparações que você possa fazer. Sabe esses desenhos animados, assim, no prato, que você faz o desenho da planta? Você pode fazer isso ali também. Independência, trabalhar a bandeira do Brasil com alimentos é uma forma, ou trabalhar alimentos típicos do Brasil, tá? Teve um ano que eu trabalhei castanhas com eles, e era algo que eles não conheciam, assim, castanha do caju, castanha do Pará, e foi muito legal. Que eles ficavam falando, nossa, na minha casa não tem, que legal isso, vou falar para minha mãe, posso... Eles queriam mais levar uma para a mãe ver, sempre falando, posso levar para minha mãe conhecer? Porque eles achavam que os pais não conheciam, mas muitas vezes é porque os pais nem imaginam que isso é algo que a criança vai querer comer, né? Outubro chega Dia das Crianças, então dá para fazer festas temáticas. Eu recomendo que em outubro, quem tem consultório, faça uma festa
para reunir os pacientes atuais, os antigos e os futuros. Faz um piquenique no parque, reúne o pessoal para que vocês possam falar, fazer atividades de educação alimentar e nutricional, falar de quão é importante ser criança com os pais, aproveitar esse momento, mas que não necessariamente a gente precisa lotar, né, as crianças de açúcar, de ultraprocessados, nem nada disso. Então é um momento que você consegue conversar com os pais, consegue fazer uma atividade com as crianças, juntar todo mundo que gosta de você, que gosta do seu trabalho, e pessoas que talvez estejam interessadas de te conhecer, não te conheçam ainda, e nesse momento vão ter uma relação ali um pouco mais próxima de você, e talvez já agende até uma consulta ou algo do tipo. E dentro do contexto da escola, levar receitinhas mais práticas e que tenham ainda aquele caráter de festa com eles, mas que a gente vai conseguir trazer com alimentos mais do bem, alimentos mais naturais, tá bem? Novembro não tinha data, depois vem Natal. Natal eu gosto de trabalhar com o Papai Noel, então ou eu faço preparações ou levo alimentos para eles, falando que foi o Papai Noel que mandou. Ano passado nós trabalhamos com a lixia, e eu falei que eu levei lixinha no galho, falei que o Papai Noel tinha enroscado o trenó no galho, arrancou, e aí ele pegou aquele galho e mandou para a escola para poder mostrar para as crianças a lixinha no galho. Você pode ter, inclusive, uma assim no seu consultório também, ou indicar quais são as frutas preferidas do Papai Noel. Essa é sempre uma possibilidade. Depois vem as férias, em janeiro, novamente, que aí você pode trazer para essa época. Eu fiz algo bem legal aqui no SESC São José, e as crianças amaram, que foi trabalhar com receitas geladas, doces, mas naturais. Receitas que a gente não punha nada de açúcar, nada, nada, nada. E eles acharam o máximo, eu descobri que dava para fazer doces sem açúcar. Claro que na hora que provou, como o paladar já tá ali muito viciado, tia Carol, talvez eu teria colocado um pouquinho de açúcar para ficar mais docinho. Mas isso não impediu nenhum deles de comerem, nenhum deles de, alguns até a repetirem e falarem que vão fazer em casa essas sobremesas. Então, na época da gente trabalhar com indicação de receita gelada, sorvetinhos, aquele sorvete que é banana congelada, basicamente, né? Você congela a banana, bate a banana com morango, ou com manga, ou kiwi, ou cacau, enfim, o sabor que você quiser é uma opção para essa época. E depois vem carnaval, eu gosto de trabalhar com as frutas coloridas no carnaval, falar bastante de frutas com eles. E, na sequência, Páscoa, que eu já fiz uma live, se você não viu, tem salva no YouTube. Eu fiz uma live sobre Páscoa. Então, Páscoa, trabalhar partilha, compartilhamento, trabalhar cenoura, trabalhar cacau, trabalhar pão e vinho. E aí vocês vão me dar vinho para as crianças aqui. Quando a gente fala de pão e vinho, seria o pão e a uva, suco de uva, né? Em abril também tem dia do índio para trabalhar mandioca, as raízes, trabalhar peixe. É uma época bem interessante para trabalhar peixe também. Eu tive, agora eu não lembro se foi uma aluna do programa Brincar de Comer, ou uma seguidora que me mandou, que ela levou o peixe assim, ó, inteirão para as crianças verem, e eles acharam o máximo. Ela mostrando o peixe, que dali depois limpou, né, tirou a cozinheira mostrou como que limpava, e eles fizeram pro almoço. Claro que às vezes, dependendo do nosso contexto aqui, essa ideia, ela cabe nesse momento de uma oficina culinária, cabe no momento da escola, às vezes não cabe no teu consultório, mas cabe você falar que, olha, eu tô sabendo que tá chegando o dia do índio, você sabia que os índios, eles pescam, eles adoram peixe, que o peixe, ele dá muita inteligência pra gente. Você não precisa falar que o peixe é rico em nenhum tipo de gordura em específico que ajuda o cérebro, não é isso. Mas é falar que, ó, tem o superpoder da inteligência, então ele nos ajuda, por isso que os índios são muito inteligentes. Imagina, eles vivem, né, lá na mata, eles fazem a própria casa deles, eles caçam. Então, que tal se a gente incluir esse superpoder na sua alimentação? Essa é a maneira como, quando a gente está ali no 1 a 1, sem conseguir trazer esses alimentos, a gente pode trabalhar. E é claro que, considerando esses feriados, essas festas, você pode trazer jogo e brincadeira que esteja relacionado, ou atividade em folha, e indicar depois alguma preparação na casa, tá bom? Então, são muitas ideias que dá para ter só pensando nesse contexto de festas anuais, certo? Pessoal, a gente tem 1 minutinho, assim, geralmente, de delay entre o que eu falo e o que vocês escrevem. Se tiver alguma dúvida, coloca para mim. Eu vou dar uma olhada aqui no Insta se passou alguma... Ixi, não consigo ver os anteriores. Não sei por quê.
Mas tudo bem. Enfim, se tiver alguma dúvida, manda agora que essa é a hora. E eu estou preparando, tem um pessoal que está perguntando para mim como é que tá essa questão do programa Brincar de Comer. O programa Brincar de Comer, ele tá com vagas abertas, tá? No curso online de Educação Alimentar e Nutricional Infantil. O que não tá com vagas abertas é o do coaching, que a turma fechou. Quando for ter nova turma, eu vou avisar todo mundo, fiquem tranquilos, tá bem? E se não tiver nenhuma pergunta por hora, eu vou ficando por aqui, deixando essa ideia de vocês baixarem o calendário anual e pensarem o que é nessa próxima festa que eu vou fazer, como eu vou levar a educação alimentar e nutricional aqui para as crianças ou da minha escolinha, que eu sou RT, ou que eu trabalho com educação alimentar e nutricional lá, ou dentro do meu consultório, vou enfeitar a sala, vou oferecer uma preparação diferente, como é que eu vou fazer, tá? Essa é uma maneira da gente conseguir aproveitar o fato das crianças estarem abertas, porque durante a época festiva elas estão abertas a ouvir o que tem a ver com a festa. Então, se eu estou falando de um alimento que tem relação com aquela festa, a criança está mais aberta a ouvir sobre, e dessa maneira eu consigo muitas vezes incluir novas preparações ou novos alimentos ali na rotina e na alimentação da criançada, tá bem? Então é isso. Um beijo para vocês e nos encontramos segunda que vem aqui no Face às 20 horas. Tchau, tchau. Pessoal do Insta também, tchau, tchau para vocês.